Salve, salve, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre vetores. Nós vamos definir os tipos de grandezas físicas, escalares e vetoriais, o que é um vetor, e vamos falar também sobre operações com vetores, beleza? Então, acompanha aí comigo. Tipos de grandezas. Nós temos as grandezas escalares e grandezas vetoriais. As grandezas escalares são definidas por um número e unidade de medida. Exemplo: a massa, o tempo e por aí vai. Essas grandezas, quando você fala um número, o valor numérico, e a sua unidade de medida, elas te trazem clareza nas informações. Por exemplo, 1 quilograma, essa informação é clara, porque eu não preciso saber se 1 quilograma é para a direita, esquerda, para cima ou para baixo. 1 segundo, a unidade de tempo, não preciso saber se é o segundo para a esquerda, para a direita, tá certo? Então, essas grandezas em que trazem clareza, quando eu associo a elas um número e uma unidade de medida, vão ser chamadas de grandezas escalares. Já as grandezas vetoriais vão ser definidas por um número. Tá? Sempre que a gente falar número, nós vamos estar associando a um valor numérico, a um módulo. Também, essa grandeza vetorial vai ter uma direção, um sentido e a sua eventual unidade de medida. Beleza? Exemplos de grandezas vetoriais que nós vamos trabalhar bastante: velocidade, aceleração, força, entre outras. Vamos aí então dar a definição do que é um vetor. Então, um vetor é um segmento de reta orientado que pode representar uma grandeza física. Então tá aí a minha retinha com a setinha representando o meu vetor. Vou chamar esse vetor de A e vou colocar uma setinha em cima dessa letrinha aqui para identificá-la como uma grandeza vetorial. Fazer aqui mais uma representação de vetor. Tá aí meu segmento de reta orientada. Vou chamar esse vetor de B e vou colocar uma flechinha em cima para identificá-lo como uma grandeza vetorial. Bem, um vetor ele vai ser descrito por três características: módulo, direção e sentido, beleza? Vamos então aí falar sobre essas características. Então, o módulo do meu vetor é representado graficamente através do tamanho da flecha, né, o tamanho do meu segmento de reta, ou através do valor numérico acompanhado de uma unidade de medida. Tá? Então, esse valor numérico nós vamos chamá-lo de módulo, beleza? Então, outro nome que pode aparecer aqui para o valor numérico, vocês vão ver bastante, é falar do módulo do vetor. Bem, a direção do vetor é a reta que dá suporte ao vetor e pode ser informada através de palavras como horizontal, vertical, diagonal. Tá? Nós podemos tomar a direção com relação a um ângulo, beleza?
as coordenadas geográficas. Então, um vetor precisa de uma direção. Então, o sentido do vetor é a orientação do vetor dada pela seta. E também pode ser informado através de palavras como para a esquerda, para a direita, do ponto A para o ponto B, para baixo e por aí vai, beleza? Então, um vetor, para ser descrito, ele precisa apresentar essas três características. Você precisa saber o que é o módulo, o que é a direção e o que é o sentido, beleza? Vamos fazer aqui agora alguns exemplinhos para a gente começar a se habituar a trabalhar com os vetores. Então, tá aqui o meu vetor, que eu vou chamar de A. Esse meu vetor tem 1, 2, 3 de tamanho, né? Ele está tomando aqui, ó, 3 quadradinhos, tá certo? Então, como é que nós vamos descrever este vetor? Nós vamos lê-lo como vetor A, cuja o módulo, que é o tamanho dele, é 3 unidades. A direção é vertical. E o sentido desse meu vetor aponta para cima. Então, observa aqui, ó. A linha do meu vetor vai determinar a direção. A pontinha aqui da minha flechinha vai determinar qual é o sentido. Vamos fazer mais um exemplinho. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é o módulo. Vou chamar esse vetor aqui de vetor B. Então, nós lemos aí vetor B. O módulo é o tanto de quadradinho. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem tamanho, ou a gente vai falar muito, módulo, 6 quadradinhos, 6 unidades aqui que nós estamos tomando. A direção é horizontal. O sentido para a esquerda. Então tá aí, dois exemplozinhos para a gente iniciar o nosso trabalho com vetores. Agora vamos definir alguns vetores aqui que são importantes. Quando é que a gente define que um vetor é igual ao outro? Ou seja, quando é que eu tenho vetores iguais? Os vetores vão ser iguais quando eles tiverem mesmo módulo, ou seja, eles vão ter o mesmo valor, o mesmo tamanho, mesma direção
e mesmo sentido. Se as três características dos meus vetores são as mesmas, esses vetores vão ser ditos vetores iguais. Vamos exemplificar. Aqui está o meu vetor A, que é vertical e aponta para cima. Ele tem 3 unidades. Para que eu tenha um vetor B idêntico a A, esse vetor B tem que estar na vertical, apontar para cima e ter 3 unidades. Então, aqui eu tenho vetor B. Então, daqui eu concluo que o vetor A é igual ao vetor B. E o que é um vetor oposto? Como é que a gente define aí um vetor oposto? Um vetor oposto, ele vai ter mesmo módulo, ou seja, eles vão ter o mesmo valor, mesma direção, e vão ter sentidos opostos. Vamos fazer aqui o exemplinho. Aqui eu tenho o vetor, que eu vou chamar de vetor A. Esse meu vetor A tem 1, 2, 3, 4 unidades. Para que eu tenha um vetor oposto a A, ele vai ter que ter a mesma direção, horizontal, o mesmo valor. 1, 2, 3, 4 unidades. Porém, o sentido vai ser oposto, ou seja, se o vetor A aponta para cima, o vetor oposto a A vai apontar para baixo. E como é que nós vamos representar esse sentido oposto? Eu vou escrever aqui o meu vetor A, e para indicar que ele é oposto ao outro vetor A que eu fiz, eu vou colocar um sinal de menos. Então, esse aqui é o menos A. Então o vetor menos A vai ser oposto ao A. Beleza? Então, assim definimos o que são vetores iguais e o que são vetores opostos.